E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre os triângulos, sobre os seus elementos e sobre as suas classificações. Vamos lá então. Como todos vocês já devem imaginar, um triângulo é uma figura geométrica formada por três lados e, por consequência disso, por três ângulos. É por isso que ele ganha esse nome triângulo. E também porque não fui eu que dei o nome dele para ele, né? Porque se fosse eu que tivesse dado o nome, talvez seria trilátero, já que as figuras que têm quatro lados são os quadriláteros, enfim, que piada ruim, né? Vamos prosseguir aqui, eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui, só para a gente ter o que olhar. Muito bem, esse é um triângulo, é uma figura geométrica que tem três lados e por consequência tem três ângulos, ok? Lados e ângulos já são elementos do triângulo. Os elementos são outras figuras geométricas que compõem aquela figura que a gente está observando. Então, podem ser elementos de uma figura geométrica ou quaisquer outras figuras que tenham, que cabem nela, digamos assim. Pois, por exemplo, aqui, ó, o encontro entre dois segmentos de reta sempre forma um ângulo, né? E o ângulo é a abertura entre eles, medida aqui em graus, por exemplo. Esse ângulo aqui pode ser, por exemplo, 30 graus. Então, graus, ângulos, é uma medida de abertura. E dentro do triângulo, se a gente pode encontrar ângulos, significa que essa figura geométrica está dentro do triângulo e, portanto, é um dos seus elementos. Então, eu vou escrever aqui, ó, primeiro elemento, né? Elementos. Primeiro, ângulos internos. Internos. Quais são os ângulos internos? Esse, tentar desenhar direito, e esse. Esses são os ângulos internos. Segundo, lados. Esses são os elementos que eu já mencionei aqui, enquanto eu ia fazendo lá a explicação inicial da coisa, foram os elementos que já foram mencionados. Então, o que é um lado? Lado é um segmento de reta dentre todos aqueles que compõem um polígono qualquer. No caso do triângulo, cada um desses segmentos de reta aqui é um lado, ok? Existe outro elemento aqui que talvez tivesse sido melhor ser o primeiro a ter sido colocado aqui, que é o vértice. Vértica, não só se for vértica, vértice. Todo triângulo tem três ângulos internos, três lados e três vértices. Os vértices são esses pontinhos aqui. Ponto A, ponto B, ponto C. Então vamos lá. Os ângulos internos podem ser representados da seguinte maneira: A, B e C. Eles podem ser representados pela letra que é referente ao vértice, onde o ângulo se encontra, com o chapéuzinho em cima para indicar que é um ângulo, ok? Esses são os ângulos desse triângulo. Dois lados. Os lados podem ser representados assim, ó. Primeiro eu vou representar esse lado aqui, ó. AC. Pode ter um risquinho em cima ou não. Agora esse lado aqui, ó. BC. Vocês viram que eu fiz assim com o lápis, mas na hora de escrever eu escrevi nessa ordem aqui, né? Isso tanto faz. BC é igual a CB. Eles têm o mesmo comprimento, eles representam o mesmo lado, então tanto faz. E o último lado do triângulo, o lado AB. Quando a gente estiver fazendo exercícios, eu não vou usar esse tracinho em cima. Eu vou só escrever assim, duas letras juntas, e as duas letras juntas vão representar um lado de um triângulo, de um polígono qualquer, tá bom? E 3, os vértices. Os vértices são representados apenas por essas letras maiúsculas aqui. B, esse B ficou horrível, B e C. Aqui nos ângulos,
a gente também pode representar esses ângulos ou por letras do alfabeto grego ou por letras minúsculas, né? A, B e C. Isso se essas letras minúsculas vierem aqui, tem um chapeuzinho também que eu já estava esquecendo, vierem aqui dentro, representando os ângulos, ok? Se elas não vierem, a gente pode colocar, enfim, mas apenas a segunda representação dos ângulos é essa aqui. E existe uma terceira representação para os ângulos, que é essa aqui, ó. Por exemplo, o ângulo A é o ângulo formado pelo segmento de reta BA e AC. Então a gente pode colocar assim, ó, BA e AC, com o ângulo A, ok? O ângulo B é formado pelos segmentos de reta AB e BC. Então vou colocar assim, ó, AB e BC. Não preciso colocar o B duas vezes, né? Porque, enfim, o ângulo é nele. E o ângulo C é formado pelos segmentos de reta BC e CA. Ok? Essas são as formas de representar esses três elementos destacados aqui de um triângulo. Existem mais elementos? Resposta: sim, existem mais elementos. O único que eu vou colocar aqui além desses é o ângulo externo. Para fazer um ângulo externo, você faz exatamente isso aqui, ó. O prolongamento de um dos lados do triângulo ou do quadrilátero, enfim, pode ser qualquer figura, desde que ela seja um polígono. E aí você faz esse ângulo aqui, ó, que vai entre esse lado e o prolongamento, ok? Eu vou colocar aqui ângulo C'. Ângulo C'. É o ângulo C, só porque agora a gente está falando do ângulo externo. Como é que faz para eu calcular esse ângulo externo aqui? Ó? Se você observar bem, se você juntar o C' com o C, você tem meia volta, né? Você tem o ângulo sobre uma reta. E o ângulo sobre uma reta sempre é 180 graus. Deixa eu só colocar aqui primeiro assim, ó. Ângulo externo. Só para ficar organizado aqui assim. Então aqui eu coloquei o ângulo externo C'. E como é que eu faço para descobrir o comprimento do C'? Eu vou pegar 180 graus, porque o C' e o C juntos dão 180 graus, e vou diminuir o valor do ângulo C. Se eu tiro isso aqui do ângulo de 180 graus, o que é que sobra? C'. Beleza, pessoal? Esses são os elementos de um triângulo. Agora eu vou falar da classificação de um triângulo. Bom, os triângulos podem ser classificados de duas formas. Primeiro, quanto aos ângulos. Segundo, quanto aos lados. Vou colocar aqui primeiro quanto aos ângulos. Classificação. É só para ficar bem organizadinho, bem bonitinho. Aí, assim, mas não pode dizer que tá muito organizado, não, mas enfim, tá muito bom. Quanto aos ângulos, muito bem. Vocês já sabem o que é um ângulo agudo, um ângulo reto e um ângulo obtuso. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, o obtuso é aquele que é maior do que 90, o agudo é aquele que é menor do que 90. Então, quando o triângulo só tiver ângulos menores do que 90, vou colocar aqui o A, o B e o C. A, B e C são menores do que 90. Opa! Se todos os ângulos internos de um triângulo são menores do que 90, esse triângulo é chamado de acutângulo. Agora, se esse triângulo tem um ângulo pelo menos igual a 90, pelo menos não, na verdade todo triângulo só pode ter um ângulo igual ou maior do que 90. Os outros dois ângulos obrigatoriamente são agudos no triângulo retângulo. Muito bem, então vou colocar aqui A, B, C.
A é igual a 90 graus. Então, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque tem um ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. E se o triângulo tem um ângulo maior do que 90 graus, então esse triângulo é chamado aqui. Esse ângulo aqui vai ser maior que 90. O ângulo A é maior do que 90. Todo ângulo maior do que 90 é chamado de ângulo obtuso, então esse triângulo aqui passa a ser chamado de triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo. Essa é a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Agora eu vou fazer a classificação dos triângulos para vocês quanto aos lados. Quanto, que não é maiúsculo, né? Quanto aos lados. Muito bem. Se todos os lados de um triângulo têm medidas diferentes, vou colocar assim para representar medidas diferentes. O número de tracinhos representa, né, qual é o menor e qual é o maior lado. Vou colocar aqui, ó. Todos os lados diferentes. Lembrando que diferentes é com relação à medida, ok? Triângulo que tem todos os lados diferentes é chamado de triângulo escaleno. E se dois lados forem iguais no triângulo? Opa, apertei o botão errado aqui. Faz de conta que esses dois lados aqui são exatamente iguais. No desenho eu não sei se eu consigo fazer dois lados exatamente iguais, mas assim, as linhas representam, o número de linhas representa o tamanho dos lados. Esses dois são iguais, esse aqui é diferente. Esse triângulo tem dois lados iguais. Ele é chamado de triângulo isósceles. E se o triângulo tiver, três lados iguais, vamos tentar desenhar um triângulo com três lados iguais agora. Vai ser um problema. Acho que esse aqui tá. Os três lados têm a mesma medida. Três lados iguais. Esse triângulo é chamado de equilátero. Aí. Ixi, não coube tudo. Aí coube. Muito bem. Vou colocar uma linha azul aqui para separar, né? Porque tá aparecendo uma linha azul aí, enfim. Olha só que interessante. A única coisa que eu quero aproveitar aqui para falar para vocês é o seguinte. O triângulo equilátero obrigatoriamente tem dois lados que são iguais. Então todo triângulo equilátero também é isósceles. O contrário não é verdade, porque triângulos isósceles não necessariamente têm um terceiro lado igual aos outros dois. Então, nem sempre um triângulo isósceles é equilátero. Outra coisa bacana de mostrar para vocês é a relação dos ângulos. Se os lados são iguais, os ângulos também vão ser. E a medida de cada um dos ângulos, vou colocar aqui as letras, né, A, B e C, essas medidas vão ser iguais. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então se esses três ângulos são iguais, 180 dividido por 3, 60. Então cada ângulo interno do triângulo equilátero sempre mede 60 graus. Aqui no triângulo isósceles, esse lado diferente aqui ele é chamado de base. Base do triângulo isósceles. Esses dois ângulos aqui, ó, o A e o C,
são iguais. E a gente não sabe a medida deles, né? Então eu vou tirar esse último igual aqui. Então, os ângulos da base de um triângulo isósceles sempre são iguais. O único ângulo aqui que provavelmente vai ser diferente vai ser o ângulo A. Geralmente ele é diferente quando a base é diferente dos outros dois lados. Ok, pessoal? Beleza. Então esse aí era o nosso conteúdo de hoje. Fiquem com os nossos exercícios e qualquer dúvida, é só chamar a gente.